Tenho caminhado sozinho há cerca de 6 anos. Estou tão à vontade na mata que já não preciso mais seguir as trilhas principais. E provavelmente foi essa confiança demais que me colocou naquela situação. Aconteceu em outubro passado, na Floresta Nacional Monongahela, na Virgínia Ocidental. Dirigi da Virgínia para passar um fim de semana longo, explorando áreas remotas e pouco frequentadas. O dia estava ideal, algo em torno de 10 graus Celsius, nublado, sem chuva. Eu queria mesmo era solidão. 4 horas depois de iniciado o percurso, cheguei a uma espécie de desfiladeiro. Não era um cânion imenso, mas profundo o suficiente, talvez 9 a 12 metros, até um fundo rochoso com um riacho raso. Cair ali não seria fatal, mas certamente quebraria algo. As paredes eram íngremes e cobertas de cascalho solto, impossíveis de escalar. Havia um enorme carvalho caído apoiado entre as margens, em um ângulo suave. Era grosso, a casca gasta pelo tempo e pelo uso. Parecia que outros caminhantes já o haviam usado como ponte. Inspecionei o tronco por alguns minutos para checar a firmeza e, convencido de que dava para atravessar, fui com calma mantendo o equilíbrio. Quando pisei do outro lado, senti a descarga de adrenalina do equilíbrio. Mas então, ouvi um som rítmico de golpes vindo da direção de onde eu tinha vindo. Virei e vi um homem do outro lado do desfiladeiro, a poucos metros onde a árvore tocava a margem. Ele devia ter uns 50 e poucos anos. Usava uma jaqueta camuflada surrada e jeans velhos e ostentava uma barba desgrenhada que o fazia parecer o estereótipo de um lenhador. Demorei 1 segundo para entender o que ele empunhava. Um machado comum. Talvez realmente fosse lenhador. Fiquei sem reação. Ele foi até a base da árvore e começou a golpeá-la. Gritei para saber o que diabos ele estava fazendo. Ele nem levantou a cabeça. Continuou golpeando. Então, para meu horror, um golpe entrou mais fundo que os outros e a árvore tremeluziu. Gritei novamente para ele parar, dizendo que eu tinha acabado de atravessar por ali. Comecei a perceber que talvez aquele cara soubesse disso e estava tentando me deixar preso do outro lado. Ele não parava. Fiquei mais nervoso e comecei a xingá-lo, jogando palavras cada vez mais agressivas, coisas sem muito sentido, só para tentar fazê-lo reagir. Finalmente falei que precisava voltar para o meu lado, e então ele olhou para mim e respondeu: "Isso não é problema meu." A fala foi tão casual que parecia conversa sobre o tempo. O tom me deixou furioso. Perdi a compostura e comecei a berrar de verdade. Olhando agora, provavelmente não foi a decisão mais sensata. Não me lembro exatamente do que disse, mas algo mexeu com ele. Ele parou de golpear de repente, deixou o machado no chão e veio até a beirada. Vi o rosto dele mais claramente. Não era agradável. Os olhos eram fundos e escuros. A pele ao redor parecia também mais escura, se é que isso faz sentido. Ele se inclinou e disse algo que nunca vou esquecer. "Eu conheço essas florestas muito melhor do que você." A maneira como falou me assustou. Não tanto como ameaça explícita, mas como uma afirmação de algo óbvio que eu seria tolo de contradizer. Ficamos nos olhando por um bom tempo, até ele recolher o machado e entrar de volta na mata. Fiquei sem palavras. O que eu diria, afinal? Fiquei ali assimilando. A árvore ainda estava apoiada, mas visivelmente danificada. A parte do lado dele estava lascada e rachada. Eu quis atravessar de volta imediatamente, mas não daria para confiar meu peso naquele tronco. Peguei o telefone, sem sinal, e decidi avançar pelo vale na esperança de achar outra travessia que me levasse de volta pelo caminho por onde viera. Tentei me convencer de que era só raiva, mas também sentia medo. Havia algo naquele encontro que não se encaixava. Andei rio abaixo por pelo menos 1 hora, e em vez de encontrar uma passagem a cada curva, o desfiladeiro parecia só ficar mais profundo e o vão mais largo.
Comecei a me preocupar de verdade. O sol baixava e eu estava me afastando do carro, na direção oposta à que precisava ir. Pensei seriamente em descer ao fundo do desfiladeiro e tentar subir do outro lado, por mais arriscado que parecesse. Foi então que encontrei o que parecia ser um acampamento numa pequena clareira. Uma fogueira aparentemente recente. A princípio foi um alívio. Talvez houvesse alguém que pudesse me ajudar. Mas quanto mais eu observava, mais errado aquilo parecia. Havia entalhes estranhos nas árvores. Não eram iniciais, mas marcas profundas, símbolos incertos, ferramentas enferrujadas, pedaços de pano amarrados em galhos e ossos de animais dispostos em padrões deixavam o local sinistro. Ao ver aquilo, saí dali correndo. Estava o dobro de assustado do que antes. Então percebi sons atrás de mim, como passos me seguindo. Sempre que me virava, o barulho cessava. Achei inicialmente que talvez fosse um animal, mas os passos continuaram e foram ficando mais altos e próximos. Quando olhei por cima do ombro pela 20ª vez, vi alguém se abaixando atrás de uma árvore. Congelei e então vi outra figura mais à esquerda. Percebi que havia mais pessoas espalhadas. Eu estava sendo cercado. Eles começaram a se mexer sem tanta cautela. Vi um deles segurando o que parecia um cano ou porrete. Então, saí correndo. Não dava para fingir surpresa por muito tempo. E a pior parte aconteceu. Começaram a me perseguir abertamente. Não dá para descrever o medo. Eu não sabia o que eles queriam. Estava perdido, com o sol se pondo, sentindo que minha vida estava em risco. Talvez por isso consegui correr tanto e tão rápido. Gritei por sorte, por instinto, e um deles respondeu com um grito que não era palavra, só um bramido. Um grito de guerra, algo de pesadelo. Segui correndo com o desfiladeiro à esquerda, até que, exausto, vi outro tronco caído, menor que o primeiro, mas era minha única opção. Sem pensar, subi nele e atravessei. Não tive tempo de testar se estava firme. Estava literalmente apostando minha vida naquela travessia. Quando alcancei o outro lado, olhei para trás. 3 figuras me seguiam, todas parecendo versões sujas do homem do machado. Um carregava um cano. Vi quando um deles pôs a mão no tronco, como se tentasse atravessar, mas recuou. Eles me encararam de forma ameaçadora e, por algum motivo, fiquei paralisado, até que um deles me mandou simplesmente sair dali, dizendo que eu tinha tido sorte. Foi tudo o que eu precisava ouvir. Virei as costas e obedeci. Esperei ouvir passos atrás de mim, mas a mata, de repente, ficou estranhamente silenciosa. A escuridão e o medo me corroíam, e por pouco não entrei em pânico várias vezes. Por sorte, ou por ter corrido em um ângulo que me trouxe de volta à trilha, acabei encontrando o caminho. Fiz um relato quando cheguei em casa, embora soubesse que pouco se poderia fazer. Já se passaram meses, ainda faço trilhas, mas não com o mesmo prazer de antes. Sinto falta daquela paixão, mas toda vez que entro na mata, a lembrança daquele dia me acompanha. Foi assustador demais. O homem do machado me persegue nas lembranças. A maneira como ele me olhou, como se tivesse previsto tudo. Me apavora pensar que ele provavelmente orquestrou aquilo. É impossível não imaginar que eu poderia ter morrido naquele dia.